Nós estamos terminando de falar hoje sobre o principado do cortador. Terça-feira próxima vem o migrador. E aí depois a gente já vai terminar com o destruidor e vai continuar trazendo outros temas para mim e para você. Eu disse para você que o cortador é uma legião, né? Que ela te acompanha. Ela te acompanha 24 horas por dia. Então, é uma legião que, como eu disse ontem, antes de ontem, gente, ela necessita demais da conta que eu e você vigiemos. Uma pessoa que vigia é uma pessoa muito alerta, muito atenta. Vamos supor, estragou uma roupa dela, um exemplo, ela já quer saber por que estragou, como é que você lavou essa roupa, o que você fez, o ferro estava muito quente. Porque quando eu e você não vigiamos, o cortador ele vai lá e tira um pedacinho. Deu para entender, não? Ele não quer que nada na sua vida fique perfeito. Para você entender melhor, o cortador ele não quer que nada dure na minha vida e na tua. E se durar, pastora? Fique pela metade. Porque ficando pela metade, toda vez que você olhar para essa metade, você vai entender que Deus não está nessa metade. E todas as vezes que você enxergar essa metade, segundo o cortador, é para eu e você nos lembrarmos que ele não desiste, que ele persiste, que ele persevera, que ele não se desanima. Alguém falou assim para mim certa vez: pastora, quando a gente aceita Jesus, o inimigo não deixa de trabalhar com a gente mais. Não acredito. Não acredito. O que Jesus tem de pecado, gente? Nada de pecado, não é verdade? E, para eu entender melhor e você também, ele começa o ministério dele sendo tentado e o inimigo trabalha contra ele até a morte. Assim como Deus é a teu favor e a meu favor até a morte, a igreja precisa entender uma coisa muito importante: você tem um inimigo. Nós temos um inimigo, eu tenho um inimigo. Que os judeus nem gostam de falar o nome dele, ou um dos nomes dele. Eles falam Catã. Mas se você trocar Catã, a letra K, pelo S, você entende o que eu estou falando. E você precisa entender. Pastor, ele não tem amor por ser... Uma vez uma irmãzinha perguntou isso para mim, eu achei tanta gracinha. Ela falou assim para mim: pastor, ele não tem amor por nenhum ser humano? Não. Porque só ele quis ser coroado. Ele não aceita o ser humano ser coroado, gente. Presta atenção, com a salvação. Ser coroado com um filho. Ser coroado com o seu nome escrito na glória. Ser coroado com a vida eterna. Ser coroado com o perdão. Ser coroado com um novo nascimento. Presta atenção nisso. Então você tem que entender uma coisa muito importante para você vencer qualquer inimigo na sua vida. Que se ele presta atenção nisso, se ele é inimigo de Deus, ele é meu inimigo, ele é teu inimigo. Fica alerta. Pastor, e quem ele usa contra mim? Ele usa quem ele puder. Ele usa um filho, ele usa um marido, ele usa uma esposa, ele usa um neto, ele usa um tio, um pai, uma mãe, um irmão, um patrão, um encarregado, um colega de trabalho, um colega de ministério, na empresa. Ele usa. Ele usa quem ele puder. Pastor, e quando ele não pode mais usar ninguém contra mim, porque eu estou muito atento, ele usa você. Ele usa a mim. Como? Não entendi. Pela nossa falta de vigilância. Geralmente pessoas que não vigiam, presta atenção, vou dar alguns toques aqui, são pessoas muito ansiosas. São pessoas muito precipitadas, que fazem as coisas na pressa. São pessoas que não param muito para pensar. São pessoas que vão dormir e não faz nenhuma oração. Lá na roça tem um ditado que fala assim: ei, filho,
Você deita como burro e acorda como cavalo? É engraçado, né? Mas se a gente parar para pensar mesmo, o negócio é sério, não é? Não deixa de ser verdade. Se eu e você, presta atenção, quando você deita sem uma oração, nem que seja do Pai Nosso, sem uma oração de gratidão, sem a oração da reflexão, da volta para Deus ao deitar, você corre o risco, e eu também, de Jesus voltar aquela noite e a gente não subir. Primeiro lugar. Segundo lugar, você poderá ter sonhos, presta atenção, sonhos, um sono e sonhos perturbadores. E aí, do jeito que você acorda, não parece, mas o inimigo ele já faz você acordar com alguma coisa para fazer. Quer dizer, o objetivo dele é me tirar e te tirar da oração. Aí você faz aquela oração: com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus, o Espírito Santo. Já viu essa oração? Com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus, o Espírito Santo, e amém, e vai embora. Gente, isso é prato cheio para o inimigo. Você tem que levantar agradecendo, adorando, louvando, glorificando, fazendo uma oração de reflexão, de cobertura espiritual. Isso tudo acontece pela manhã, principalmente pela manhã. E aí, resultado, a gente vai fazendo, tem que arrumar a casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, e a gente vai fazendo na pressa, e a gente vai quebrando as coisas. Olha a mão do cortador. A gente vai quebrando as coisas, vai deixando as coisas cair, vai lavando roupa errado, vai passando roupa errado, vai queimando roupa, põe a tomada, presta atenção nisso, tomada de eletrodoméstico, pega ali e põe na tomada errada. Pastor, então é aí que ele pega? É aí que ele pega. Você está naquela pressa de fazer aquele bolo, estuda primeiro o bolo. Para que essa pressa? Aí você põe material errado, ele fala: perdeu o bolo. Ele falou: consegui. Então, o cortador, como ele está com a gente 24 horas, você tem que dar uma vigiada, né? 24 horas, você tem que vigiar o que você vai comprar no supermercado. Você não pode chegar no supermercado, por exemplo, com fome. Eu sempre ensino isso aqui: come bem no supermercado. Porque senão a gente compra umas coisas que a gente nunca comeu na vida e depois não come, ou dá para os outros e joga fora. Não tem outro jeito, não é verdade, gente? Então presta muita atenção nisso. O cortador, ele deixa as coisas com você, mas ele corta um pedaço. Ele corta um pedaço. Aí você está agitado, está ansioso, o marido chega do trabalho, coitado, chega meio cansado, você não tem paciência com ele, você não tem sabedoria, não tem discernimento. Aí ele fala assim: eu vou roubar um pedaço desse tempo de prazer deles. Deu para entender, não? Você vai dormir e não sei por que cargas d'água. Eu, por exemplo, à noite eu não atendo problemas. Eu tenho um horário da noite que eu já não abro o WhatsApp mais. Por quê? Porque eu preciso limpar a minha mente, eu preciso renovar o meu corpo, a minha saúde. Eu penso muito, hoje eu penso assim, ó: se eu estiver bem, eu vou ser bênção para vocês. Se eu não estiver bem, respeite esse momento e eu vou me cuidar, eu vou me tratar. Eu vou me abençoar, eu vou me curar, eu vou me libertar para ser canal de milagres para vocês. Deu para entender? Por quê, pastor? Porque senão o cortador vai entrar, vai agir. A pastora pode falar um disparate aqui, pode trazer uma mensagem direcionada para alguém, pode machucar alguém. Eu não faço isso, eu não suporto isso. Eu tenho horror a essas coisas. Então, gente, vamos lá. Parando e refletindo sobre áreas que o roubador pode agir. O principado do roubador, um exemplo desse cortador foi o povo filisteu, através do seu guerreiro Golias, que tinha 2,60, 2,70 só de altura. Alguns arqueólogos acham que ele chegou a 3,40 de altura. Pastor, você é homem para mais de metro? É monstro para mais de metro, é bicho para mais de metro, é inferno para mais de metro. Meu Deus, tão poderoso. E um menino de 1,60 m, que Deus usa, meu Deus, uma criança. Quando um guia judeu fala do rei Davi enfrentando esse monstro, eles choram, gente, eles se emocionam. Eles dizem assim, a primeira coisa que eles falam para vocês, falam assim, ó: uma criança que tinha fé de gente grande, uma criança grande com Deus, uma criança de experiência, uma criança de intimidade, uma criança
E quando falava, Deus olhava. Quando falava, Deus ouvia. Quando falava, Deus atendia. Nós precisamos chegar a esse nível. E a Bíblia diz que ele insultava esse povo através das suas armas de ferro. Então, você tem um povo que entendeu de arma de corte, foram os filisteus. Israel, hoje eu vim para cortar vocês. Hoje eu vim para arrasar vocês. Hoje eu vim para acabar com vocês. Hoje eu vim para levá-los escravos. Hoje eu vim para fazer algo que a vida de vocês nunca mais fique 100%. Escuta o que Deus está falando, ó. Tá ouvindo? Tem que ter alguém nesta casa que me ouve, que se levante hoje por você, pela tua casa e pela tua família e diga: inimigo, aqui você não corta mais nada. Chega. Você não vai cortar mais o salário do meu filho com cigarro, com bebida, com drogas, com consumo de roupas, de sapato, que depois perde tudo e fica dando coisa para os outros, que nem, até que nunca usou, e fica sem dinheiro, não é? Pastora, esse inimigo, ele te insulta, porque você está sempre machucado. Ele está ali te insultando o tempo todo. Irmãos, a pior coisa que existe é acordar e dormir com o inimigo do lado da gente. É ou não é? Não é verdade? É muito triste. Então, toda pessoa que passa pela mão do cortador, ela se sente insultada, machucada, ferida, incisa. Outra coisa, ele vem para cortar a tua vida muitas vezes com juros altos. Sai desse negócio de juros. Falei isso ontem, antes de ontem. Sai de cartão de juros, sai de agiotismo, sai de dinheiro emprestado a juro. Se você pratica isso e eu também, sai disso. A senhora não faz isso não, né? Não, suporto isso. Nunca fiz. Mas meu pai fez. Então, eu fiz campanha de oração quebrando essa herança. Filho meu não pratica isso. Quem mora comigo não pratica isso. Em nome de Jesus, né? Como vencer o cortador? Pastora, mas se eu tenho um dinheiro e alguém empresta para mim, eu tirei da poupança. Você pode fazer o juro da poupança. Aí é justo, tá? Antes que alguém me pergunte em off, né? Pastora, como vencer o cortador, pastora? Reconhecer a unção que está em você. Pastora, mas eu estou fazendo tanta coisa errada que eu não sei onde que está a unção. Está guardada aí. Essa unção está guardada aí. E você tem que procurar ela. Não é porque você pecou que você deixou de ser de Deus. Eu e você, quando a gente peca, filho amado, filha amada, você abre uma grande porta para o inimigo. Então o que nós precisamos? Para você fechar a porta do inimigo, presta atenção no que eu vou falar. Você tem que abrir a porta para alguém que seja maior que ele. Você não rouba uma casa se você não amarrar o pai, a mãe. Por que eles pegam uma criança? Porque o pai e a mãe estão amarrados. Porque senão o pai e a mãe vai na frente e defende. Um homem tem força. Casa que tem um homem, igreja que tem muitos varões, as pessoas não fazem graça. Eu sempre ensinei isso, né? Engraçado isso. É porque eu me lembrava de papai. Então, resultado, gente. Como vencer o cortador? Reconhecer a unção de Deus que está em nós. Dar espaço para esse Deus todo-poderoso. E fechar as portas que alimentam o inimigo. Fechar as portas que alimentam o inimigo e seus anjos. A legião do cortador. Observar, fazer as coisas com calma, vigiar, saber o que está fazendo, focar. Outra coisa que eu vou falar aqui, que eu acho que eu vou ajudar algumas mulheres aí. Quando você fizer uma coisa, você não é aquela mulher que faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Foca naquilo. Eu vou falar de mim com a minha filha. A pastora faz quantas panelas ao mesmo tempo? 3. 3 panelas ao mesmo tempo. Quantas panelas de comida você faz ao mesmo tempo? 1. Uma. Então eu ensinei ela, foca naquela ali.
Faz o melhor de você naquela ali. Não tire o teu olho, a tua atenção naquilo ali. Quem entendeu? Por que está acontecendo muitos acidentes que ninguém segura mais no trânsito do Brasil e do mundo? Vai queimar. O abençoado, esse aqui, ó, esse abençoadinho aqui, ó, tão pequenininho, ó, tão pequenininho. Como que uma pessoa vai dirigir atendendo celular, gente? Quando se você não, a maioria não consegue, não pode. Inclusive é lei, não pode. Então, gente, nós precisamos... A mesma coisa, eu vou atravessar uma rua agora sem olhar para os dois lados, sem me acalmar, ter atenção. Pastor Solange, é que eu tô com pressa. Toma cuidado. Quem tem pressa come cru e quente. Perca essa tua pressa. Levanta mais cedo, dá um jeito nessa vida. Como dizia meu pai, deixa a preguiça nos lençóis. Papai falava assim, né? Deixa a preguiça pra lá, minha filha, vamos levantar e vamos embora. Meus amores, reconhecer a unção que está em nós. Pastora, mas o inimigo tem sentenças de pobreza para minha vida. É? Tá. Mas Deus já decretou a tua vitória lá na cruz do Calvário. E você tem que tomar posse dela. Mas uma coisa que eu estou ensinando aqui, que eu não sei se vocês estão pegando, é que Deus faz a parte dele, mas a nossa parte ele não faz. A minha parte, a tua, filho, filha, ele não faz, nós temos que fazer. Tá bom? Davi sabia quem era por ele. Olha que coisa mais linda. Ele falou assim, olha, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, com tudo isso aí, com essa parafernália de mais de 62 quilos. Mais de 62 quilos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é por mim. Sempre foi o Rabaiabaixo. Sempre foi e é por mim. Quando você tem a certeza de quem é por você, de quem está com você, de com quem você está, nós temos que fazer ele crescer, gente, crescer dentro de nós, crescer. Lembra do fermento que você põe num bolo? Lembra da massa de pão que você não pode mexer com ela até a massa crescer? Deixa Deus crescer. O apóstolo Paulo falou assim, convém que ele cresça. Convém que ele cresça. Convém que ele cresça. Convém que ele cresça e eu diminua. Quando Deus cresce dentro de nós, a sua palavra, a sua vontade, a nossa vida com Deus, gente, presta atenção. O inimigo pode estar ao teu derredor 24 horas, mas ele não consegue nos seus intentos, ele vai perdendo. Ele vai perdendo, ele vai perdendo. Mas aí depois ele vai embora, pastora? Não, ele fica ali. Ele sempre procura uma oportunidade para me roubar, cortando um pedaço na minha vida, nas minhas coisas com você. É a mesma coisa, você vai sair com um carro sem revisar ele por dentro e por fora, fazer uma viagem com ele, pegar uma serra com ele, pegar uma chuva com ele. Você vai pegar um carro novo sem conhecer esse carro novo e vai sair na estrada se achando eu e você o Lewis Hamilton da vida, o Schumacher da vida, não, o Senna da vida, não. Ele sabia quem era ele sabia quem era, ele sabia a unção que ele tinha e ele sabia quem era com ele o rei Davi. Davi, gente, presta muita atenção. Ele usou a arma do inimigo e seu ponto fraco para derrotá-lo. Ele usou a palavra do Senhor. Depois de você ser um dizimista e um ofertante, você tem que vigiar e orar. Você tem que usar armas você tem que saber assim, ó,
Presta atenção, quando você dorme com o inimigo, acorda com o inimigo, você tem que saber aonde ele pode tocar, as intenções dele. Só está dizendo que se eu tiver uma vida na palavra, uma vida de oração, de adoração, de presença, de comunhão, você vai saber. Você vai saber. Eu, por exemplo, eu quebrei o óculos, né? Tive que fazer outro. A menina falou assim para mim, vai, pastora, tá aqui, deixa eu usar. Eu falei, não, primeiro eu vou consagrar. Não fui eu que confeccionei esse óculos. Eu vou orar por ele. E eu vou ter que vigiar esse óculos. Eu vou ter que saber onde eu coloco esse óculos. Vocês estão me entendendo? Porque antigamente você tirava um negocinho desse aqui e todo mundo ia lá e arrumava. Agora aqui, por exemplo, onde eu moro, não tem onde arrumar isso. Então, gente, a gente tem que estar, ó, esperto. Você deixou um gás ligado? Pera um pouquinho, você não pode dormir com esse gás. Você não pode sair fazer outra coisa, ó. Olho no gás, olho no ferro elétrico, olho no chuveiro. Entendeu, gente? Você tem que saber aonde ele pode tocar. São esses toques que eu estou dando para eu e você lidarmos com o cortador. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Aonde eu falei para vocês do testemunho de uma irmã, eu falei assim para vocês, ó, se eu tivesse autorização dela, eu daria o nome dela. Aí ela mandou isso aqui para mim, ó. É a Márcia Regina de Paula, ela é patrocinadora desse ministério. Ela estava como patrocinadora e ela parou, só para dar o testemunho dela, porque ela pediu para dar. Então, ela autorizou, né? Mas a pastora é assim, se a pessoa parar, a pastora não liga, não pergunta, a pastora fica na dela, entendeu, gente? Eu não mando nem oração se eu não tiver autoridade. Eu não mando nem oração, olha a pressa aí, tem que vigiar, ó. Eu não mando nem oração se eu não tiver autorização da pessoa, só para vocês entenderem como eu sou. E olha que esse ministério necessita de patrocínio, né? E aí, eu vi que ela parou, mas eu continuei orando por todos e fiquei quieta. É aquela coisa, eu oro por todos e cuido, lógico, mais presente dos patrocinadores. Isso é um fato. E ela mandou aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, pera um pouquinho só. Eu quero ver se vai dar para vocês ouvirem, tá? E ela falou que eu poderia dar. Então, por isso que eu estou dando, irmã Márcia. É que a senhora permitiu, tá, irmã Márcia? Ó. Deixa eu apagar o meu aqui, que eu mandei para ela, para que não passe. Eu sou muito séria com ética, gente. Vocês não têm noção. Vamos lá. Vamos ver se dá para vocês ouvirem o que ela falou. A paz do Senhor, pastora. Deus abençoe. Eu peço perdão para a senhora porque eu parei de ofertar no seu ministério. E o único prejudicado fui eu mesmo. Eu sei disso. Porque a última vez que eu ofertei foi no dia 30 de maio. No dia 30 de maio me cortaram um benefício. Não é um benefício, é uma gratificação que eu recebia mais no meu lerite. Tive que mudar de setor, mudar de trabalho, mudar, né, para poder adquirir de volta. E ainda não tinha entendido. De lá para cá, meu micro-ondas queimou, minha máquina de lavar roupa está queimada, estou sem micro-ondas, sem máquina de lavar roupa, trabalhando mais duro hoje do que era antes. E é isso. Só a semana passada que eu entendi o que estava acontecendo. Parei do nada parei de assistir suas lives, meio-dia, porque meio-dia é meio complicado, porque eu estou no trabalho. Mas parei, do nada parei. Não tive mais vontade, não assisti, acabou, não ouvi mais. A semana passada, semana retrasada,
do nada, assim, liguei o celular e tava lá e eu escutei o restinho, né? Já tava no final. Não me lembro o que a senhora tava pregando, não me lembro. Só sei que eu ouvi uma voz como se tivesse alguém do meu lado. E disse assim, por que parou? Aí eu falei, parei. Aí eu me toquei que era a oferta. Aí passou tudo na minha cabeça como um filme. As coisas que aconteceram nesse meio tempo. Então hoje eu estou voltando. Já mandei, vou te mandar o comprovante agora. E em nome de Jesus, Deus abençoe a senhora grandemente. Eu tenho autorização dela para dar o testemunho dela. É Márcia Regina de Paula, uma senhora que eu ainda quero conhecê-la. E eu acho tão bonito que Deus protegeu ela e as coisas dela quando Deus a chamou, né, para ser coluna desse santo ministério, porque o patrocinador é a irmã Márcia Paula. A irmã Márcia Paula só está dizendo aí, estou aqui, fiz certo? Era isso mesmo? Está na bênção da senhora, seu testemunho, continua na bênção? Escreve aí, bonita. Eu achei tão bonita a sinceridade da senhora, a honestidade da senhora, irmã. Ela dizia isso, ela está dizendo lá, isso, tá, gente? Tem autorização dela, senão nem daria. O que eu quero dizer com isso é que quando Deus coloca algo no seu espírito, não tem que ser só comigo não, pelo amor de Deus. O que Deus colocar no espírito nessa vida de propósito é uma das... Ela está dizendo certinho isso. Obrigada, filha. É uma das formas de Deus abençoar você, proteger e até prosperar. Porque o primeiro objetivo desse ministério, gente, eu quero só acrescentar isso, é levar o Evangelho. É levar o Evangelho. E depois disso, por exemplo, agora eu já vou melhorar o ministério, quero ver cânticos, que a gente tem que pagar os direitos autorais, é tudo muito organizado, não é assim, vai fazendo, jogando o que quer, música que quer, falar, não é diferente, é um trabalho que eu nunca tinha feito, mas Deus tem estado aqui comigo, sabe, gente? E a gente vai melhorar ainda mais e Deus vai abençoar. Então, eu fico muito feliz, porque uma senhora assim de um coração honestíssimo, uma mulher para dar um testemunho desse, gente, eu não tenho nem dúvida. E quem sabe Deus está levantando você hoje. Pastora, como que é isso? Como é que eu posso abençoar esse ministério? Eu vou orar. Antes de orar, você pode abençoar, o mínimo é com a sua idade. Mas, pastor, eu tenho condição, então põe a sua idade, idade do marido, idade do filhinho, da filhinha, a idade de alguém que está doente. Pastora, por exemplo, alguém foi operada de câncer, né, esses dias. Eu não tenho o nome dela, então, por isso que eu não posso falar. E ela passou um áudio para mim, praticamente chorando, né, quase chorando, né, que eles iam deixar ela tinha que ficar, né, não ia ficar mais a mesma. Eu falei, não enxergo isso não. Nós vamos orar e eu estou em oração já e a vitória é certa. E aí eu fiquei assim meio constrangida. Eu falei para ela assim, qual a sua idade? Ela falou, já estou enviando a minha idade. E depois eu percebi que ela não estava entregando o santo dízimo dela em lugar nenhum. Ela mandou o santo dízimo nesse mês para mim. E aí, resultado, irmãos, eu pus o nome dela na Torá de Milagres. Eu continuei orando e ela não me liga, não me dá, e eu fico naquela... Eu não sei incomodar as pessoas, eu acho que eu estou incomodando, eu não gosto disso. E aí que ela manda me dizer, olha, pastora, eu já saí da sala de cirurgia. Foi um sucesso. Então, irmãos, eu estou orando, porque eu sei que Deus vai fazer coisas lindas na vida dela. Um outro filho meu, né, que está trabalhando já com leucemia. Então, eu pego casos graves, mas eu sempre falo para a pessoa, olha, entrega pelo menos a idade da sua, entrega a oferta da sua vida, entrega a oferta da sua idade.
Se puder, entrega da casa, pelo menos onde você mora. Mas se não puder, algum propósito aí. Gente, Deus abençoe ela, eu nem sabia de nada disso, eu só estou dando o testemunho, dei o testemunho dela porque ela permitiu e falou, pode dar o meu testemunho. Deus abençoe todos vocês, e até foi boa a voz dela, porque foi mais verdadeiro, porque ontem eu estava esquecendo as coisas e a Má me lembrando aqui.